Este conteúdo é um trecho de uma conversa minha com um amigo meu de infância, o Daniel, e nós nos encontramos depois de algum tempo e voltamos a ter contato. E nós temos a musculação, treinar em comum. E estamos conversando aí sobre a questão do exagero na alimentação. Eu enviei para ele um vídeo, então o vídeo que eu estou narrando, o assunto que eu estou narrando não é das imagens a seguir, são de outro conteúdo de um atleta profissional, a qual tem que fazer aí grandes quantidades de refeições e porções durante o dia. E atletas profissionais da prática do bodybuilder, eles usam medicamentos para poder absorver aquela quantidade toda de alimento. E eles usam também medicamentos para ter uma melhor performance. E gastam bastante dinheiro com todo o aparato médico, técnico, profissional em várias áreas para que eles possam apresentar um físico, um bom condicionamento, aparentemente, no dia da apresentação. E algumas pessoas vendo esses vídeos, elas não têm esse aparato todo, médico, financeiro, e elas querem fazer grandes quantidades de treino e de alimentação. E esse excesso traz graves problemas para a saúde das pessoas. E usando esse contexto, eu trago uma reflexão que glutonaria é pecado. Glutonaria não é só o excesso de comida, mas o excesso de comida errada, uma alimentação a qual a pessoa não precisa. E dentro desse contexto, eu falo de dominância, de ter domínio, a qual também é o contexto das coisas de dog, que você deve ter domínio sobre o dog, através das técnicas corretas de manejo e de adestramento. Mas para que você tenha esse domínio sobre o dog, é necessário você ter um domínio sobre você mesmo. Porque você não pode trabalhar manejo com o dog emocionado, sentimentalmente ligado ao dog. É um trabalho científico. Adestramento tem uma ciência. E você precisa aplicar as técnicas corretas, não por sentimento ou emoção, mas por necessidade daquela situação, principalmente em situações adversas, que é o contexto de manejo de conteúdo que também o canal WMPC Dog Box transmite. Então você pode aproveitar essas informações de uma forma pessoal, para a sua vida pessoal, espiritual e também no contexto de manejo. O dog ele não tem nenhuma obrigação de ser recíproco à sua, entre aspas, educação. Interessante é que pessoas que geralmente humanizam o dog tratam o próximo como animal. Geralmente pessoas que têm um antimanejo, pessoas que se dizem, entre aspas, protetora dos animais, que humanizam os animais, geralmente essas pessoas tratam o próximo como animais. No meu canal já teve contexto de pessoas me xingando, falando que ia me bater por um vídeo que estava transmitindo o manejo correto de dominância e liderança, o Baruch fazendo exercício de tração,
de obediência. E a pessoa falando que aquilo era maus tratos contra o dog. E essas pessoas, elas não têm dog adestrados. Elas não têm dogs comportados. Eu tenho certeza disso. Isto é, os que tem ainda. Outra me falou que ela tratava bem o dog dela e porque ela deixava comida à vontade o dia todo pro cachorro comer. Onde que é que a pessoa deixar comida ali o dia todo pro cachorro comer, caso não for sair, for ter que ir em algum lugar, ou ter que ficar fora de casa? Onde você colocar comida pro cachorro e deixar lá o tempo que ele quiser, onde isso é bons tratos com o dog? O dog tem que ter um horário de comer. A comida não pode estar lá exposta. Isso é dar status pro dog. E a pessoa me falando como tratava o seu dog e acreditando que aquilo ali era o bom manejo, não só nesse aspecto, como em outros aspectos. E criticando o meu manejo. E eu mandei vídeos de profissionais para ela dentro daquilo que ela estava falando e mostrando que aquilo que ela estava pensando e fazendo com o seu próprio dog, aquilo sim eram os maus tratos contra ele. Então, humanizar o dog é maus tratos, como você tratar um ser humano como um animal, isso é maus tratos também. Então, essas pessoas, elas invertem os papéis. Elas colocam o dog como ser humano e elas se colocam como o animal, porque elas estão dando status, elas estão dando liderança, elas estão dando dominância, elas estão dando a sua obediência ao dog. E o dog, ele não perde tempo. Se você está submetendo ao dog, ele vai fazer o papel de líder, de dominante. Ele vai aceitar a sua obediência. E ali ele passa a controlar aquela pessoa ali, e aquela pessoa nem percebe, quando deveria ser o contrário. O manejo correto leva o dog a te obedecer sem ele mesmo perceber que está sendo liderado e dominado por você, porque aquilo ali vira um costume, aquilo ali vira um hábito do dog. Tem situações do meu dog, do Baruch, que eu não preciso dar o comando, ele já está condicionado àquela obediência naquela situação. Porque o bom manejo mesmo é quando você nem precisa mais dar o comando para aquela situação ou situações, ele já está condicionado, já sabe o que fazer. Solta, senta, fica. Dog box barulho, dog de guarda, de proteção. Pega, vai. Isso. Solta. Aí, ó, já sentou sem eu precisar dar o comando. Então tudo é um condicionamento. Foi para que o homem reconhecesse a soberania de Deus, tanto sobre o céu como sobre a terra. Os egípcios se firmavam muito na ciência, na capacidade humana. O povo de Deus se fiava no poder sobrenatural de Deus, crendo como ele o Criador da terra e céu. O homem natural, o homem sem Deus, sem a confiança em Deus, ele crê que a ciência surgiu dela própria, que a ciência é autossuficiente. O homem espiritual, voltado para Deus, ele crê que a própria ciência é uma criação de Deus. É Deus que cria a ciência.
Tanto é que lá no livro de Isaías capítulo 11, do versículo 2, fala que o Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria e o Espírito de inteligência ou ciência ou discernimento. É o Espírito de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor de Deus. A Bíblia fala que diante do Senhor estão 7 espíritos, que são do Senhor: sabedoria, discernimento ou ciência ou inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Eles estão diante de Deus, eles aprendem com Deus. Então a sabedoria aprende com Deus, a ciência, a inteligência, o discernimento aprende com Deus, o conselho aprende com Deus, o conhecimento, a fortaleza, o próprio temor aprende com Deus, que temor é se desviar do mal.